Desafio. Marisa, seja bem-vinda. Exato, seja bem-vinda à nossa live, Dois Dedos de Conversa. Nós vamos, vou só aqui esclarecer para algumas pessoas que vão nos ouvir, não é? Sim. A Casa do Amparo é uma instituição sem fins lucrativos, foi criada em 2013 e registrada, não é? A Casa do Caminho, o Núcleo Amas, o Núcleo Sênior e o Núcleo Dom. O Núcleo Amas é um núcleo que desenvolve apoio psicológico e foi criado para apoio a estudos e campo de férias para os miúdos. O Núcleo Sênior é um grupo de voluntários que fazem atividades voluntariamente nas instituições, nos lares e centros de dia. O núcleo de terapias, formação e curso é o Núcleo Dom. Dentro do Núcleo Dom temos um grupo de desenvolvimento mediúnico, que se chama REM, Reunião de Educação Mediúnica, e o DOM, que é Desenvolvimento e Orientação Mediúnica. Já é um grupo que já nos acompanha quase mais de 15 anos, com o objetivo de desmistificar, aprender sobre a mediunidade e compreender um bocadinho mais sobre o mundo da espiritualidade. Dentro desse desse ponto de eventos, nós criamos um circuito, né, que começamos pelo Horácio Frazão, inclusive a Marisa também chegou a participar conosco, foi uma das voluntárias a trabalhar. A partir daí, a Ana Paula Freire, lá do Brasil, que é idealizadora e criadora do evento Mar da Consciência, fez a primeira edição em Recife, e aí aceitou o desafio, então, de nós fazermos a segunda edição do Mar da Consciência cá em Portugal, que será no dia 14 de junho, das 9 às 18, com bastante oradores e cada um trazer aqui as suas experiências, partilhas, para falar sobre o tema mediunidades, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência e espiritualidade. Já fizemos algumas lives, fizemos com o Mário Simões, falamos sobre o tempo, sobre mediunidade e sobre uma conversa de vários tópicos. Depois falamos ontem com o Felipe Drusdal, nossa, tem confusão com o nome dele. E hoje, então aqui, temos 2 dias de conversa com a Marisa. E a Marisa, acho que melhor do que ninguém, melhor a Marisa te apresentar, que eu já conheço ela já há uns, sei lá, 16 anos, desde 2008, 2009, por aí afora, né, Marisa? Então, acho melhor do que ninguém você falar um bocadinho quem é a Marisa, não é? Então, quem é a Marisa? Olha, eu acho, hoje consigo dizer que a Marisa é uma alma em constante aprendizagem, quer viver as experiências na Terra. Tem grandes expectativas e simplesmente viver com a maior leveza possível. Isto é o que hoje me classifica. Ok. Queres que fale um pouco do meu percurso? Tem sentido? Pode. Antes disso, até você falou uma coisa que eu gostei muito, que é sobre sem grandes expectativas. Na verdade, todo ser humano tem que viver sempre com algum tipo de expectativa, né? Não pode viver expectativa demasiado. Expectativa, às vezes, é como se fosse um sonho, um desejo, porque todo ser humano, quando acorda, né, acorda com uma motivação. E expectativa, principalmente quando a expectativa está no espelho ao contrário, que normalmente nós depositamos a expectativa no outro, não é? E, na verdade, quando nós virarmos esse espelho, qualquer expectativa em nós próprios, já começamos aqui a viver idealizações, né? Então, a Marisa falar um bocadinho do percurso dela, até o aqui. Até o aqui. Então, a Marisa, como criança, acho que foi uma criança tranquila, sem entrar ainda por dentro da astrologia, mas hoje eu entendo isto de outra forma. Foi uma criança que tentou obedecer sempre àquilo que os pais diziam, porque queria sentir-se amada, queria sentir-se protegida, queria sentir-se cuidada, portanto tentou sempre portar-se o melhor possível, mas sempre teve muita curiosidade por compreender a vida para além do que é visível e tangível. Em determinado processo fiz a escola, entrei na universidade, a minha área de formação base foi a educação física, que era sempre a vontade de conhecer e o movimento, sempre gostei muito de movimento, e levou-me a conhecer o corpo humano, mas em paralelo trabalhei também como socorrista, porque sempre adorei compreender a saúde e sempre adorei compreender a mente, portanto diria que eu gostei sempre de compreender a parte da mente, do corpo e da parte espiritual e emocional também. Caso, como todas as pessoas, faço um percurso profissional, começo a trabalhar na área da segurança, higiene e saúde no trabalho, curiosamente, porque tirei especialidades de ergonomia.
Continuei a estudar na área da terapia transpessoal, na área da hipnoterapia, nas áreas da astrologia, fiz Reiki, vários processos que levaram sempre num processo, e tudo o que fiz foi sempre para me conhecer a mim mesma. O objetivo era conhecer a vida, quem sou, o que é que ando cá a fazer, porque sabia-me a pouco. Pensar que existíamos apenas para comer e manter-nos vivos sabia-me a pouco. E em determinada altura, depois do parto da minha filha mais velha, entrei num processo de muitos medos, muitos conflitos e com ataques de pânicos muito grandes. E esses pânicos podiam ter levado, como alguns me aconselharam, a entrar pelo campo da psiquiatria com medicação para acalmar simplesmente, mas levou-me a fazer um outro mergulho no campo mais da espiritualidade. Comecei a sentir que o propósito da vida em si nunca foi, e não é estarmos sempre felizes e muito bem com tudo o que é na vida, mas é tirarmos da vida as experiências que ela tem para nós, é compreender que a vida em si, o que a nossa alma quer é apenas que vivamos as experiências. E uma coisa que fui percebendo também com a vida é que fui ensinada a que quando as coisas corriam bem poderíamos estar felizes, e quando as coisas corriam mal estávamos infelizes. E a vida resumia-se a isto. Então tentávamos sempre estar no alto pedestal. Tentávamos tudo por tudo, custasse o que custasse, a culpabilizar os outros pelo que nos aconteciam, a sentir se estávamos infelizes ou não, a culpa era sempre dos outros, porque tratávamos sempre fora aquilo que era dos outros. Isto não tinha sentido para mim. E isto levou-me a perceber, e mais tarde desenvolvi fruto dos estudos e do trabalho que fui fazendo comigo, acabei por desenvolver um trabalho, vou dizer, terapêutico, que acompanhei algumas pessoas, que eu lhe chamava e chamo consciência de ser, em que o propósito disto era, para quem se atreve, e eu digo atreve porque crescer e autoconhecermos provoca-nos muita dor e faz-nos elevar processos de muita dor. Termos a coragem de olhar para as nossas sombras e perceber que elas apenas estão escondidas, mas também são nossas, é preciso ter coragem. Mas quando temos esta coragem de olhar para isto, tornamos-nos mais leves e conseguimos fazer uma coisa que é maravilhosa, que é não ficarmos reféns e vítimas do nosso destino, mas sermos os protagonistas da nossa história e conduzirmos a nossa vida. E então, quer com astrologia, quer com meditações, quer com momentos de silêncio, quer com trabalhos de constelação, quer agora com algumas áreas de hipnoterapia, ajudam algumas pessoas a percorrer o seu caminho interno e conhecerem quem são. E o tempo não cura tudo se nós não fizermos um trabalho pessoal e assumirmos a responsabilidade por quem somos. E acho que isto é a minha forma de falar dispersa, com muita energia de peixes, englobo muita coisa, mas acho que quem sou é uma pessoa que procura sempre de encontrar aquilo que para mim é básico, é a paz e a felicidade na vida. É isso mesmo, Maria. Interessante o seu percurso, né? Que a gente conheceu um bocado também, sabe que esse percurso terapêutico e essa busca, né? Você é um tipo de pessoas que saiu do emprego, saiu de um trabalho que era estável, né? Na procura desse autoconhecimento, né? De buscar espiritualidade, buscar esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, pode dizer assim, pelo mundo afora. Participou de vários retiros, enfim, isso acabou também foi te dando aqui, mudando com essa tranquilidade, essa forma de você transmitir o seu conhecimento às pessoas. Né? Poderíamos aqui abrir um bocadinho, ou falar da hipnoterapia, ou falar daquilo que você faz, mas eu acho que era interessante aqui, a gente, dentro dessa astrologia, né, que é algo que você se apaixonou, é algo que você estudou e aprofundou e ajuda muitas pessoas, né, nesse contexto. Então, até o tema, desafiei, aliás, foi o Fabiano, quando construiu hoje o cartaz da live, e colocou lá assim, autoconhecimento e a liberdade do ser, de ser, né? Não é do ser, é de ser. Então, achei que deixou aqui muitos pontinhos, para a gente falar um bocado sobre isso, né? Como é que você vê a astrologia na sua vida, no aspecto geral? Eu comecei por estudar astrologia muito novinha, ainda para aí com os meus 16 anos, para aí, ou talvez antes. Mais naquela perspectiva
mais tradicional, eu diria tradicional no sentido de uma astrologia descritiva. E hoje muitos dos trabalhos de muitos astrólogos que eu sigo e que estão perfeitos porque faz parte, é uma astrologia que foca muito nos traços de personalidade, nos eventos futuros, de definir quem somos, mas isto sabe-me pouco. E sabe-me pouco porque quando eu comecei a olhar para o meu mapa, eu percebia que uma das coisas, e esta live também não é só para astrólogos, e portanto a ideia não é falar da astrologia em si, mas é de uma forma muito mais ampla, mais abrangente. Uma das coisas que eu percebi é que tinha muitos aspectos que no mapa são considerados pontos desafiantes ou pontos mais difíceis, e que eu para mim não os sentia como difíceis, sentia apenas como um espelho que me mostrava aquilo que eu precisava de aprender. E isto levou-me a abordar ou seguir uma outra linha de astrologia, que é uma astrologia considerada a astrologia evolutiva, que está mais ligada a eu entender o propósito da vida, os desafios kármicos e as oportunidades do crescimento interior. É como se fosse um percurso evolutivo da alma ao longo das vidas. Portanto, definir-me assim, eu sou peixes com ascendente em virgem, e definir-me que sou uma pessoa é peixes, e é muito sonhadora, e pode ser muito espiritual, e pode, só isto não me basta, ou pegando uma coisa mais simples, ou até um traço até mais simples sobre as que nós conhecemos. Quando falamos, por exemplo, das tensões de alguns planetas de Marte, por exemplo, à Lua, e de repente numa astrologia tradicional dizemos assim, isto cria uma energia que se calhar há muitos conflitos com as mulheres da nossa vida, ou temos tendência a ter emoções com alguns ciclos de raiva que eu não consigo controlar. Isto é uma quadratura de um Marte à Lua, mas é possível que isto aconteça na minha vida. Mas, para além de tudo, isto tem uma proposta evolutiva para eu compreender em mim. Como é que eu consigo integrar toda a minha parte sensível, de nutrição emocional, de segurança emocional que a Lua me fala, com um campo de ação? Como é que eu consigo agir para me sentir eu própria segura emocionalmente? Então eu comecei a perceber que a astrologia falava muito mais de mim, daquilo que eu tinha que trabalhar em mim para evoluir, do que propriamente encontrar o que é que me vai acontecer fora de mim. Então a astrologia, eu utilizo a linguagem astrológica muito nesta perspectiva. Não é tanto, e outro exemplo, e eu acho que com exemplos a gente consegue compreender melhor, nós estamos a atravessar agora, e hoje em dia cada vez mais a falar na astrologia, e que é importante definir isto, a astrologia não deixa de ser uma linguagem simbólica. E como símbolo que é, os símbolos acarretam uma informação que tem que ser interpretada e vai depender de quem o interpreta. Portanto, nada está errado na realidade. A única coisa que pode ser diferente é a amplitude ou o grau de abrangência de consciência que uma pessoa põe no próprio planeta ou no próprio signo. Tem muito a ver com a interpretação de quem o faz. E outra coisa que eu também fui compreendendo, e tenho vindo a compreender, é que, independente da análise descritiva que me é permitida ter quando eu defino um traço de personalidade ou características da persona, quando faço a definição pela base de uma carta astral, mais do que tudo, isto torna-se pequenino. E torna-se pequenino porquê? E voltando ao exemplo que eu dei de ter um Marte quadratura à Lua. Eu digo assim a uma pessoa, olha, tu tens esta quadratura que te pode dar uma tensão na relação das mulheres da tua vida ou pode-te dar emoções muito cíclicas, porque a Lua também é cíclica, de alguns acessos de raiva ou de algumas personalidades mais incontroláveis. Eu posso dizer isto. Se eu ficar com este registro, e nós temos uma característica humana, que é a capacidade de construirmos uma identidade, que é o nosso ego, que se constrói através da informação que nós dizemos para nós próprios, quando eu digo isto, a pessoa pode ficar limitada aqui e não vir aqui a possibilidade de eu ter que transcender para encontrar um processo de paz e de calma. E então, a forma como eu vejo a astrologia é olhar numa perspectiva de um ciclo evolutivo e qual a proposta de desenvolvimento que este mapa me traz para mim. Neste momento, e estamos no céu com uns aspectos de uma cruz fixa muito específica, em que a Lilith, que é uma energia e um ponto no mapa que te representa a raiva interior, a sombra de energia feminina que nós não conseguimos expressar, está neste momento
e entrou na lua nova no campo do ascendente, e está neste momento a pedir que eu consiga manifestar esta energia feminina que eu não consegui expressar. E isto permite-me, voltando outra vez ao campo da astrologia, perceber que no nosso mapa nós temos muitos opostos. Eu costumo dizer que o mapa, mais do que ser dividido em 12 partes, é dividido em 6 hemisférios, 6 opostos, 6 grupos de opostos. A energia de Carneiro aprende com a de Balança, a energia de Touro aprende com a de Escorpião. No fundo, nós temos polaridades. E a polaridade é a condição humana. Nós, na Terra, como humanos, vivemos uma mente dual. Temos 2 hemisférios, temos 2 ouvidos, temos 2 olhos. Esta é a mente dual do ser humano. Mas é importante olharmos para a astrologia com a perspectiva de unidade, uma consciência que temos que integrar os opostos para conseguir ter uma energia criativa e de sintetizar um processo evolutivo de nós mesmos. Não sei se isto é muito confuso, se calhar é, mas eu acho que a minha, quando se tenta expressar tudo aquilo que vai cá dentro, às vezes pode ser confusa, mas um exemplo engraçado, que talvez se consiga ver, e olhando para a parte pequenina, quando nós nascemos olhando para o mapa, que é o que nos traça a personalidade logo do início, nós nascemos com uns pais que de alguma forma nos vão dar a informação e nos vão moldar, vão nos ajudar a criar a nossa identidade. E tu sabes isto no campo do desenvolvimento humano. E ajudam-nos a desenvolver a nossa identidade porque nós precisamos de nos sentir seguros, sentir-nos amados, sentir-nos cuidados. E aprendemos muito cedo, enquanto bebés, a ver coisas que nós podemos fazer e coisas que nós não podemos fazer. E crescemos com esta noção de identidade. A questão é que depois, e é o problema, se não nos permitirmos fazer este trabalho de autoconhecimento e de nos questionarmos a nós próprios e pôr em causa aquilo que nós fazemos, seguimos a vida inteira a comportar-nos com os mesmos padrões limitativos. Se eu aprendi, e eu falo de mim, que é mais fácil, se eu aprendi na vida, com uma mãe de tal uma forma, com um nível de exigência, a ser uma menina responsável e bem comportada, eu tenho no meu lado sombra e rejeito, eu não me permito ser irresponsável, porque eu quero mostrar aos outros que eu sou super responsável. Eu tenho que ser responsável, tenho que saber fazer as coisas bem feitas, eu tenho que saber fazer isto, eu não me permito ser irresponsável, isto é a minha sombra. Se eu não percebo que os dois lados vivem em mim e que às vezes posso ser responsável, às vezes posso ser perfeitamente uma estróina a fazer as neiras e não aceito isto em mim, eu entro em conflito interno. E hoje nós temos as pessoas a entrarem em estados profundos de ansiedade, de doenças, desculpa que tenho aqui o meu vaso, de doenças, tem as pessoas a entrarem em estados muito sofridos porque não se conseguem compreender, não se conhecem a si próprios, não se permitem expressar-se de uma forma autêntica. E eu acho que a astrologia pode ajudar muito a compreender, essencialmente, pontos kármicos, pontos evolutivos. Falando outra vez de mim, que é uma forma mais fácil. Um ponto que eu tenho no meu mapa, que é uma das coisas que caracteriza a minha... um ponto que eu tenho que aprender, vamos dizer assim, um ponto de uma ferida profunda. Eu tenho uma energia que é um Plutão que está em Virgem. E esta energia de Plutão em Virgem pode estar associado a uma alma que quer um controle, quer um julgamento, quer ser perfeita, acha que nunca é suficiente porque ele está em Virgem. Posso ter tido uma vida em que fui uma médica, posso ter sido uma curandeira, mas de umas regras muito rígidas. E isto deixou-me traumas muito profundos ligados à necessidade de ser perfeita. Eu tenho que vir aprender a aceitar a imperfeição. O que é que isto de alguma forma me tem traduzido ao longo da minha vida? O medo de não ser perfeita faz-me procrastinar, faz-me ter medo de assumir e de tomar as rédeas e fazer outras coisas. Porque tenho medo de falhar. E isto é um exemplo. E quando uma pessoa tem consciência disto, a pessoa pode atrever-se a fazer terapias, a fazer uma sessão de hipnoterapia, a fazer constelação, a fazer momentos de silêncio, a resgatar partes, no fundo é a curar e a abraçar toda esta parte para se poder transformar. É diferente que eu viver uma vida inteira a ter que atrair pessoas muito rígidas, muito autoritárias, porque se eu não resolver o conflito interno em mim,
naturalmente, o inconsciente é muito sábio e vai-me trazer à minha vida pessoas que me vão fazer viver isso na realidade. Vou atrair pessoas muito autocríticas, muito exigentes. Eu vou atrair isto a mim se eu não resolver o conflito interno. E a astrologia tem esta linguagem. Passo a passo, tenho pontos no mapa que eu consigo identificar como são as minhas feridas, tenho pontos no mapa que eu digo qual é a minha meta, onde é que eu quero chegar, e aos poucos é ir fazendo trabalhos de alinhar-me com a minha sombra e com a minha luz e tendo uma vida cada vez mais plena. E a astrologia é uma linguagem simbólica. Não sei se Interessante. isto foi. Faz sentido. Quando você falou aí da dualidade, é tão importante a gente olhar no contexto da trindade, né? Ou seja, no processo, hoje, inclusive na sessão da biblioterapia, eu estava falando isso, sobre o padrão, a matriz, e depois, quando se tem o padrão, a matriz, e da matriz é que se cria os padrões, do padrões é que pode depois gerar um novo comportamento. Dentro dessas trindades que você colocou agora há pouco, né, dessa dualidade, né, essa questão do corpo, por exemplo, na doutrina espírita fala muito do corpo físico, o duplo, ou o corpo perispírito e o corpo espiritual. Em todos os aspectos, nós falamos assim dessa questão da trindade, e a trindade só existe na plenitude como uno a partir do momento que esses dois pontos se juntam para poder criar uma terceira, para criar algo novo, né? Ou então para dar sequência na versão. Por exemplo, eu gosto muito de falar também dos filhos. Os pais, quando têm filhos, na verdade, os filhos são uma versão melhorada dos pais, né? Daquela de 50% que herda do pai, 50% da mãe. Então, o filho, querendo seja, quando eu falo melhorado, não significa que nem positivo nem negativo. Simplesmente uma versão nova, biologicamente falando, uma versão nova psicológica, uma versão nova emocional, e uma emoção nova espiritual. Desse conjunto nasce, então, um novo ser que tem capacidade aqui de gerar olhar por todas essas cargas, né, essas cargas hereditárias que nós temos dentro do corpo físico e corpo mental, para então percorrer um novo caminho. Acho interessante quando você falou da dualidade e a trindade, da dualidade não só com dois, mas quando tem a trindade, pode nascer desse contexto da unicidade do todo, né? Sim. E tu sabes e é isso que eu sinto também, porque eu acho que a nossa alma, na realidade, a única coisa que quer é que nós experimentemos a vida, sem julgar. Porque o que eu sinto é que a noção de bem e de mal são conceitos humanos, e existem, efetivamente, existem, mas são conceitos humanos. Mas quando fazemos um percurso, dizendo de outra forma, é como se há duas etapas que existem na vida que trabalham numa constante. Uma é a necessidade do ser humano como humano, e eu até digo que o humano vem, eu não só, li também, né? O humano vem de humus, e humus é terra, portanto nós somos uma energia que vive na terra, e na terra, naturalmente, temos vários elementos, e portanto é uma perspectiva dual, sim. E aqui tem as noções do bem, do mal, do certo, do errado, isto existe, isto é a condição humana. Mas não é para ficar nisto, nem para ficar numa projeção de que eu sou bom e tu és má e atacar de um lado e do outro. É para tirar, aliás, a astrologia tem 12 signos com vários planetas em várias casas e dá-nos uma forma de nós caracterizarmos várias partes nossas, porque se pensarmos nos planetas, daqui a pouco eu já falo nos planetas, agora vou voltar ao que estava. Mas no fundo há várias formas de nós nos conhecermos, e se nós olharmos para o símbolo do Tau, que simplesmente é dividir o ser em dois, nós temos uma sombrinha no centro da luz e uma luzinha no centro da sombra. Portanto, existe sempre uma possibilidade, se não houver um ponto de depressão, eu não consigo crescer. Há sempre um ponto mais... A luz para existir tem que ter um polo negativo e um polo positivo. E é assim que há um processo evolutivo e de crescimento da alma. E nós, para sobrevivermos, temos esta necessidade de nos sentirmos perfeitos, sentirmos aceitos pelos outros, e isto é a nossa busca de procurar a aprovação e conhecer o mundo fora de nós. Mas na perspectiva evolutiva, nós temos que morrer, não temos que sobreviver, temos que transcender, e a transcender pressupõe a morte. E a morte
que supõe, para mim, uma morte. Todos morremos, que é uma coisa natural da vida, não é? Mas ao longo da vida vamos ter vários processos de morte psíquica, que é no fundo transformar a forma e a nossa percepção de olhar para a vida. Então eu costumo dizer que viver pressupõe ultrapassar ou viver a transcendência de 4 pilares que são fundamentais da vida na matéria, que é eu poder expressar aquilo que eu sou. Depois de eu expressar aquilo que eu sou, vou atrair e vou experimentar as consequências daquilo que eu fiz. Depois de eu experimentar essas consequências, eu vou integrar a lição da vida. E depois de integrar, eu transcendo e morro e preparo-me para uma outra etapa. E isto é o ciclo contínuo. No fundo, é o nascer, o ir crescendo, depois começar a atingir o pojo e depois declinar e morrer. E a vida é isto. Eu acho que a alma, a única coisa que quer é que nós vivamos esta transcendência, que eu experimente a vida numa perspectiva cada vez mais neutra, mesmo que eu experimente as coisas que ao nível do parte humana sejam negativas, eu tiro daqui o lado positivo da aprendizagem. Como tu disseste ainda há pouco, eu tive 25 anos no mundo corporativo e foi maravilhoso. E tudo o que tirei de lá foi uma aprendizagem fantástica e permitiu-me chegar depois, e ao mesmo tempo nunca deixei de trabalhar o parte emocional, porque desde que a minha filha nasceu fiz este processo interno, porque eu desenvolvi em mim imensos pânicos, imensos ataques. Eu tinha pânico de tudo, eu tinha pânico se eu não tivesse água, eu tinha pânico se não pudesse água para beber, eu tinha pânico se ficasse fechada no metro, eu tinha pânico de tudo. E foi estes meus pânicos que eu percebi. Eu tenho o meu corpo perfeito, isto logicamente não me fazia sentido. Porque é que a minha mente me trazia estes pânicos? O que é que eu tinha que trabalhar mentalmente para encontrar um lugar onde me sentisse em paz? E isto não significa que eu atraia as coisas negativas e diga assim, epá, que bom, estou tão feliz por atrair as coisas que me fazem doer. Não, claro que ninguém gosta. Mas permitir-me aceitar, chorar, libertar-me e perceber que isto apenas faz parte, é um degrau do caminho que me faz crescer, acho que é a grande mestria da vida. É permitir-nos evoluir e chegar a um ponto, como dizia aquele mestre, acho que foi Nazar Gadata que dizia, quando o aluno perguntou ao mestre, tu antes de atingires a iluminação irritavas-te? E ele diz, sim, várias vezes. E agora ainda te irritas? E ele diz, sim, só que já não me importo. E acho que é um pouco nós conhecermos-nos, não significa que não façamos asneiras, porque a ideia de que o ser espiritual é um santo que não faz asneiras só existe na mente de alguns, com todo o respeito, fanáticos e algumas pessoas escapistas. Porque a vida espiritual é viver tudo na matéria. E o tudo pressupõe também errar. O tudo pressupõe encontrar o nosso lado sombrio. E aqui a carta astral tem este lado, que é falar de vários pontos da nossa persona. Sim, Como é que eu... Diz. Diz. Né, essa, a questão do certo e errado, e eu gosto sempre de falar que não existe a vivência. E da vivência nós tiramos experiência, e dessa experiência nós teremos o sentir. E cada um, na medida que vive, na medida que experiencia, acima de tudo sente. E esse é o sentir que vai marcar essa questão do certo e errado. Né? Ou seja, como você falou, ok, existe o mal. Realmente, no contexto da consciência humana que temos hoje, antigamente, 200, 300 anos atrás, quando um líder ameaçava fazer uma guerra, se calhar 1000 pessoas apoiavam porque aquilo era o certo e a crença era desse jeito. Hoje, um líder ameaça fazer uma guerra e hoje já não são 1000 pessoas mais a apoiá-lo com essa mesma intensidade. Significa que dessa massa, ou desse grupo de consciência, evoluiu, deu um passo maior no nível de consciência, ou maior, ou seja o que for, né, ampliou esse estado de consciência, que consegue olhar para o passado, e à medida que olha com o passado, independente como fato, como ele existiu, foi necessário que isso acontecesse para hoje termos esse nível de consciência que nós estamos, né? Ou seja, toda essa vivência que nós tivemos no passado, toda essa experiência faz-nos hoje com outro nível de consciência que permite-nos olhar ao passado e perceber, ok, isso não foi mal nem bem, foi um aprendizado. E esse aprendizado, quando se torna um eco de libertação, ou quando torna-se um eco de paz, está tudo certo. Né? Ou seja, significa que a aprendizagem, aquela vivência e experiência foi assimilada e agora precisamos alçar, né, novos voos dentro da asa da emoção e da razão para poder continuar essa angelitude
né? Não no processo de crença, nem de religião, mas sim no processo de caminhar. E aqui eu pergunto, daquilo que você estava a falar agora, como é que a astrologia pode nos ajudar a despertar essa consciência olhando pelas questões de planetas, como você começou a falar, olha, falamos do planeta daqui a pouco. Sim, porque há vários pontos no mapa, não é? Uhum. E os planetas, uma carta astral, vamos dizer assim, é composta por, tem vários símbolos, tem 12 fatias de tarte, de pisa, se lhe quisermos Uhum. dizer, são 12 fatias, e cada área, e cada fatia de pisa representa uma área de vida. Tens os 12 signos, que de alguma forma são conhecidos numa perspectiva mais até das revistas, e cada vez hoje há mais informação sobre astrologia. E tens planetas, e os planetas é como se fossem personagens arquetípicas, são arquétipos, ou são personagens que têm uma determinada estrutura ou uma determinada informação e que vivem dentro de ti. Por exemplo, o Sol pode representar a tua identidade, não é? E agora, quando falamos em identidade, eu estava há pouco a dizer, quando uma criança nasce, ela de alguma forma ainda está no ventre da mãe e ela já começa a sentir aquilo que faz ou não sofrer a mãe, porque há um vínculo natural à mãe. Eu até costumo dizer que quando se diz que as crianças, quando nascem, todos nós temos feridas, as famosas feridas, eu costumo dizer até, quando nós estamos no ventre materno, nós é como se estivéssemos num hotel de 7 estrelas. Porque na realidade nós nem precisamos nem de pedir para comer, nem de pedir para se hidratar, nem de pedir para libertar as nossas toxicidades. Antes de pensarmos, a coisa já funcionou. Portanto, mas quando cortamos o cordão umbilical, nós temos que chorar choramos porque temos frio, choramos quando queremos comer, portanto há uma parte nossa que já tem que saber pedir. E nesse primeiro corte é como se sentíssemos um pouco abandonados, já não estão a cuidar de mim. Mas a criança já dentro do ventre materno, ela já sente as dores daquela mãe, portanto ela já sabe o que é que faz a mãe feliz e o que é que faz a mãe infeliz. E estes traços, nos primeiros 2 anos de vida, ou um pouco mais também, mas estes traços vão criando a tua personalidade. A criança aprende o que é que deve fazer para se sentir amada, para se sentir protegida e cuidada pelos pais. Ela forma a sua identidade a partir daqui. Mas quando olhamos para o Sol como a nossa identidade, por exemplo, um Sol em Leão, vamos pegar, estamos em Touro, vamos pegar no Sol de Leão, Sol de Leão porque é o que rege a energia de Leão. Um Sol em Leão, naturalmente, o que ele quer é brilhar, ele quer resplandecer, ele quer ser visto, é uma energia de uma identidade de um Sol em Leão. Mas quando ele tem uma necessidade de se ele não é bem visto pelos pais, ele não sente se ela não tem esta atenção plena de início, ele pode ter uma característica mais narcísica, uma vontade mais de fazer disparates para ser visto, pode exagerar a necessidade de ser visto. Não porque ele não queira brilhar, mas porque é o que ele necessita pela identidade que teve. Ou seja, aquele sol que à partida, a identidade dele é saber brilhar, ele ao longo da vida ele vai aprender a ser esse sol livre da necessidade de cumprir expectativas de outros, aprender a ser esse sol livre da necessidade de ter que agradar a alguém, aprender esse sol com a sua característica de brilhar, porque sim, é o que ele tem que fazer. É como o coração está no teu corpo para poder bombear sangue e para poder ligar-se com os outros, para viveres, e se ele não cumprir a função dele, tu não vives. Isto é a energia do sol. A lua vai-te falar da tua segurança emocional. Mercúrio vai-te falar da forma como tu comunicas e como tu aprendes, é os diálogos que tu tens contigo e a forma como comunicas com os outros. Vênus vai-te falar da forma como tu desfrutas do prazer e da atração dos outros, do que tu atrais para ti naturalmente de uma forma, como eu costumo dizer, é a nossa coerência cardíaca reside em Vênus, é a forma como nós magnetizamos o que nós precisamos. Mesmo quando as pessoas dizem, mas aquela pessoa tem uma relação tóxica, possivelmente atraia porque ela tem algo a aprender ali. O que tem que se fazer é um trabalho interno, não para ficar zangado e projetar no outro, mas para trabalhar em nós, para nos libertarmos dessa ligação externa, quando nos libertamos do processo interno, não é? Temos um Marte que nos impele a uma ação, temos um Júpiter que permite expandir, crescer, evoluir, temos um Saturno que nos põe limites, temos um Urano que nos quer liberdade e originalidade, temos um Plutão que nos fala efetivamente da nossa sombra, temos um Neptuno que nos fala da nossa espiritualidade, ou seja, cada planeta
tem um simbolismo e que depois é interpretado dentro do mapa em função de como é que os planetas falam entre eles. Deu há bocadinho falar do Marte quando fala com a Lua, não é? Quando falar em intenção. Esta linguagem, eles falam entre eles e podem nos indicar pontos sombrios, pontos que nós temos que ter temos que evoluir, não para nos definir e dizer tu és assim, ponto, mas qual é o propósito evolutivo que eu tenho que trabalhar com este mapa. E há momentos-chave, e agora é engraçado porque há movimentos no céu, não sei se o tens seguido, mas a Lua foi ontem uma Lua cheia em Touro, continua a fazer este aspecto a este Plutão, que por acaso está numa energia de Aquário, e o que este Plutão nos quer trazer aqui está na hora, porque fala-nos em Aquário, fala de nós vivermos em relação com grupal, está na hora de nós libertarmos as nossas máscaras falsas da forma como nos relacionamos com os outros. Será que eu sou autêntica na forma como eu me relaciono? Ou eu relaciono-me, isto porque há planetas que são os planetas transpessoais, que é o caso de Plutão, Urano e Neptuno, e que são planetas, para eu os integrar na minha vida, tenho que conhecer bem a minha personalidade. Se eu não me conhecer, eu não consigo perceber o que é que se Plutão me pede, está na hora de sermos autênticos, mas temos planetas Neptuno e Saturno que estão a entrar no início do zodíaco, que é o grau Zé de Carneiro. Isto pede-me, está na hora de mostrares a tua identidade, quem tu és realmente, sem necessitares da aprovação, porque se tu não és aquilo que tu és, tu não ensinas os outros a crescerem. Se tu, como eu costumo dizer, se eu venho aprender a lidar com alguém, se eu venho aprender a trabalhar o ciúme, das duas uma, ou eu estou a atrair relações em que eu sou super ciumenta, ou vou ter alguém que tenha ciúme sobre mim, mas esta experiência eu tenho que a viver. E quando eu integro o processo e abro mão e desapego disto, então, e nós viemos não nos podemos esquecer que, como tu disseste bem, a humanidade tem vindo a crescer e os nossos filhos já são um pouquinho mais do que nós, portanto, em termos de planos de consciência, cada vez a nossa consciência está mais ampliada. E quanto mais ampliada está a consciência, mais possibilidade, é como se tivéssemos agora sim a possibilidade de dar um salto quântico, de assumirmos a nossa identidade sem ter que agradar às expectativas de outros. Isto não era possível antes, e se tu olhares bem, quanto ser humano foi castigado e foi punido por falar quantas bruxas foram queimadas, não é? Portanto, não era possível, mas ainda vimos desta matriz de eu ter que fazer algo para agradar ao outro, porque senão vou ser rejeitada. Portanto, esta tomada de consciência vai nos tornando livres para sermos quem somos, daí eu dizer que é uma questão de liberdade. Claro que há vários caminhos. A astrologia, para mim, eu vejo como depois há outros pontos no mapa interessantes, que agora lembrei-me que não estava-te a dizer, que é o teu campo do ascendente, não é? Que não é propriamente um planeta, mas é um ponto, que no fundo é a cúspide da tua casa 1, que é a forma como tu te mostras aos outros, como os outros te veem. E depois tens os outros pontos matemáticos, que é o ponto evolutivo, que é quase um ponto kármico da inércia, de onde tu vens, que é o polo norte do sul, e um ponto do nódulo norte, que é qual é a tua meta evolutiva da alma. E eu acho que este nódulo norte, tu só o cumpres e só o vives se tu fizeres um trabalho consciente e que o queiras fazer. Enquanto com o ascendente tu vives e ponto, tens que viver, o nódulo norte, a proposta de meta evolutiva, ou queres viver ou não queres. Há pessoas que nunca passam pela vida e nunca se perguntam quem são, não estão preocupados, o que é que andam cá, e é assim, e está certo, porque todos vamos fazer o nosso caminho e na hora certa será, não é? Mas há pessoas que nunca se põem em causa, quem sou eu, o que é que estou cá a fazer, o que é o mundo, como é a relação com o mundo, como é que... Isto não passa. Agora, quando nos pomos em causa, a astrologia pode ser uma boa bússola, porque nos vai mostrar alguns pontos de ferida, alguns pontos padrões que nós vamos repetindo inconscientemente e depois não os sabemos. Depois podemos tratá-los. Um exemplo que eu tenho, que eu posso falar comigo, e quando neste caso de liberdade, eu lembro-me que eu tive uma ferida, e acho que já partilhei isto com outras pessoas até, eu tive em 2002 uma ferida nos meus olhos, em que fiz uma ruptura da córnea, e na altura o oftalmologista dizia-me que eu tinha que pôr gotas para o fim da minha vida, porque tinha a ruptura do saco lacrimal e isto não tinha cura, era o síndrome de Sjögren, isto não tinha cura.
E quando me falam em síndromes e doenças autoimunes, eu tento fazer um propósito que é pensar o que é que a vida me está a querer ensinar a mim mesma, não é? E quando pus esta hipótese e quando comecei a ponderar, um dos objetivos que percebi, porque na altura não foi pela astrologia, mas foi pelo sistema do corpo-espelho do Martin Brofman, não sei se o conheces, mas que é um sistema muito engraçado. Eu relacionei, alinhado com o chakra e com a visão, um campo emocional e psicológico que eu teria que trabalhar. E uma das coisas que eu percebi era a minha liberdade de ser quem sou e assumir o meu poder pessoal. Aí vou olhar outra vez para o meu mapa e percebi processos que eu tinha que trabalhar e entrei outra vez num processo terapêutico através de meditações, de terapias, de várias coisas. Mas a questão é termos coragem de fazer este trabalho e de assumirmos a responsabilidade por o nosso processo transformador e de nos transformarmos a nós próprios. Acho que é um processo que é preciso ter coragem. Isso, e para ter coragem, né, tem que, antes de mais nada, buscar conhecimento. Né? Que, aliás, no antagonismo, coragem e medo, eles estão tão ligados, tão íntimos, e ao mesmo tempo repelem um ao outro. E quando nós falamos do medo, estamos a falar de ignorância. E quando nós estamos a falar de ignorância, é o acesso, aliás, a limitação de acesso que nós damos ao conhecimento. E quando se conhece, né, liberta-se, né? Ou seja, quando vem uma situação, como você colocou agora há pouco, ou seja, uma situação que nós não conhecemos, expõe ali a nossa fragilidade. Então, quando nós estamos dispostos a essa fragilidade, né, seja qualquer dor, se nós tivermos disposição para ter essa coragem para ver qual o impacto dessa dor que causa em nós naquele momento, e de onde que ela vem, e o que ela quer nos ensinar, e isso não é para qualquer pessoa que tenha falta de coragem. Né? Na verdade, as pessoas têm que sentir, ok. E o ato de coragem é encarar de frente, né? Aceitar quem nós somos, essa sombra, essa luz que existe dentro de nós, vai então aqui trazer uma nova clareira aqui do nosso caminhar, né? Dessa vivência. Acho que penso mais por ali. Na hora quando você estava falando aqui, eu estava a pensar aqui, ok, a astrologia pode ser uma ferramenta que trabalha esse autodesenvolvimento, pode nos ajudar aqui a olhar para as nossas emoções, num aspecto mais coletivo, e o que está muito na moda agora, não sei se eu posso aqui virar um bocadinho a conversa e puxar também a sardinha para o nosso lado, pro meu lado, né? É que quando ultimamente falou muito no alinhamento dos astros, no alinhamento dos planetas. Aliás, desde o ano passado tem se falado muito. Você pode nos dizer aqui como é que a astrologia olha para esse alinhamento dos planetas e a interferência, como nós somos tão formiguinha, né, dentro desse planeta Terra, como é que isso influencia em nós, o impacto que tem? Da minha perspectiva, não é? Eu creio que a humanidade, lá está, a gente pode não concordar, a humanidade para mim é como se fosse os neurónios do planeta Terra. Uhum. Porque a humanidade tem uma característica básica que é a capacidade de raciocinar, de pensar, de antecipar, de equacionar. Isto é uma característica humana. Os animais não fazem isto, as plantas não fazem isto. Isto é uma característica humana. Uhum. E na perspectiva em que tudo na vida é vibração, tudo na vida é energia, e da perspectiva em que estas energias interferem com o nosso campo elétrico mental e com a nossa frequência elétrica cardíaca, se eu vibrar na frequência certa, alinhada com a proposta que os planetas nos põem, e quando eu digo os planetas nos põem, isto é uma proposta evolutiva, numa perspectiva de humanidade. Mas eu também acredito que para este balanço ser feito, cada célula tem que fazer o seu trabalho, ou seja, cada um de nós é uma célula de uma coisa maior. E se cada um de nós fizer esta transformação interna, vai haver uma tendência evolutiva. Qual é, para mim, esta tendência evolutiva? Para já, é uma tendência, falando na perspectiva humana, de assumirmos a responsabilidade por nós próprios. É a grande perspectiva que eu acho que este alinhamento dos planetas nos falam. Porque esta perspectiva da energia, vou falando agora, vou usar os nomes, mas pondo um Saturno conjunto a Neptuno numa energia de Carneiro, pondo um Plutão numa energia de Aquário, e pondo um Urano numa energia de Touro, e depois há de ser de Gêmeos, um Urano a trabalhar, eu creio que o que estes planetas nos vão trazer é uma capacidade
humana. E mais, há um ponto do mapa, que há dois pontos, os nódulos norte e sul, de 18 em 18 meses mudam. É como se fosse uma bússolazinha que orienta para o outro lado. Eles tiveram 18 meses atrás no eixo Carneiro-Balança. E foi um grande trabalho que nós tivemos a fazer entre um equilíbrio básico da polaridade humana. E eu creio, não estou a fugir do tema, estou só a fazer um paralelo para te responder. Como eu disse de início, a vida humana naturalmente é dual. E a dualidade passa principalmente por um campo que é o feminino e a energia masculina. E aqui não estou a falar de homem e mulher, estou a falar de uma energia masculina que está ligada com a assertividade, com a intuição, com a capacidade de agir, com o definir limites, com esta coragem de agir, é uma energia masculina. E estamos a falar numa energia feminina que te fala na capacidade de receber, de nutrir, de cuidar, de alimentar, de simplesmente estar. É como se fosse a energia do sol, que os raios expandem e atingem a energia da Terra. E depois tens uma Terra que tem a capacidade de acolher, receber e dentro dela fazer o processo alquímico. Estas duas polaridades convém que estejam em equilíbrio. E ontem eu inclusivamente vi o programa da Bial, não sei se tiveste a oportunidade de ver à noite, e o Luís Portela falava, e é verdade, nos últimos tempos, fruto da ciência, houve um grande desenvolvimento de uma energia mais masculina, uma energia mais de controle, porque a energia masculina é a energia também que controla, que programa, que faz tudo isto. Mas esta energia feminina também tem um outro ponto de controle, só que é subtil. E o exemplo que damos, ou pelo menos que eu consigo ver aqui, é um exemplo prático, e quando falamos na parte humana é mais fácil depois percebermos para depois. Nós consideramos uma pessoa egoísta quando vemos aquelas pessoas que de uma forma autoritária só pensam nelas, não pensam nos outros, só fazem o que querem, não pensam em mais ninguém. É um egoísmo expresso, verdadeiro e genuíno e que se vê na cara. Mas a energia feminina pode ser muito subtil, mas é aquela pessoa que de alguma forma diz assim, eu faço isto por ti, mas na uma energia tão controladora, só que é de uma forma subtil, porque faz de uma forma manipuladora. Eu faço isto em troca de... E isto é a energia do feminino, que também é uma forma de controle. Neste momento no mapa, e isto faz com que muitas pessoas permaneçam num papel da eterna vítima. Faço tanto pelo outro e ele não me ajuda, ou eu estou assim porque os outros não fazem, ou eu estou assim porque aquilo aconteceu. E quando eu projeto fora e responsabilizo os outros por tudo o que eu vivo na minha vida, eu ponho-me num papel em que eu não tenho consciência da minha chispa divina. Eu não tenho consciência da minha capacidade co-criativa, da minha realidade. Eu não assumo o meu poder. Isto é altamente desempoderante, não sei se pode dizer esta palavra. Quando eu não assumo o poder de transformar e alquimizar esta vida e sair deste papel, eu não consigo criar a realidade que eu quero viver. E isto é muito desempoderante. E tivemos 18 meses a trabalhar e daí vieram muitas relações, houve muito choque relacional, porque uma das coisas que também no mapa nos diz é que eu conheço-me a mim mesma na relação com o outro. E por isso é que quando se diz a casa 8, que também é a casa do escorpião, já devemos falar que o escorpião é uma energia muito intensa, quando a casa 8 é a casa das relações mais profundas e mais tensas, é a mais profunda e mais intensa, é a relação de um casal, a casa das paixões, porque é aí a casa onde eu guardo as minhas sombras. Quando eu não as quero ver, eu vou vê-las no meu parceiro mais próximo, ele vai-me mostrar à custa da dor. Portanto, eu tenho que as ver forçosamente, e daí isso é tão intenso, não é? E tivemos eixos, Carneiro-Balança, que nos deram este movimento para eu compreender quem sou eu, quem é o outro, qual é a qualidade da minha relação. Eu sou autêntica e consigo viver numa perspectiva de alegria, sendo quem sou, ou vivo neste constante jogo de manipulação. Agora este eixo terminou, em março, e terminou numa ação muito engraçada, porque não só terminou com esta cruz, com a Lilith no ascendente em Escorpião, que te mostra as zangas desta Vênus, desta energia feminina que está ferida, esta Vênus, desculpa, esta Lilith, é a energia feminina que está ferida, estas raivas internas, tipo, ela foi tanta vez castigada por não poder expressar-se, porque senão era acusada de adúltera. Olha, a nossa Eva,
com a história da costela do Adão, não é? Ela era tão, não podia ser quem era, não é? Portanto, ela está tão zangada, ela só simplesmente quer viver a vida e quer expressar a sua capacidade criativa, não é? E agora, depois, e nesta altura, o Marte, que é o que age em termos de coragem, estava na energia de Caranguejo. E Caranguejo fala nas nossas emoções, na capacidade da minha segurança emocional e daquilo que eu me nutro em termos emocionais. Ele pedia-nos, ainda por cima estava retrógrado, uma determinada fase, ele pedia-nos que tenha coragem de olhar para a tua parte infantil. Porque nós, enquanto somos crianças, nós não podemos insurgir-nos contra os nossos pais, não temos como, porque senão eles não nos alimentam, eu não tenho sabedoria, eu não conheço. Mas quando eu cresço, eu posso sair desse papel infantil, de querer viver para agradar ao outro. Eu posso ter coragem para dizer assim, não, eu não quero isto. E lamento que o outro fique triste, mas é um problema que o outro vai ter que resolver, mas eu tenho que ter a coragem para seguir o meu caminho, mesmo que não vá de encontro ao que o outro quer. Esta é a energia da polaridade do feminino que teve a ser trabalhada. Agora, entramos no eixo Virgem-Peixes, e que vai estar 18 meses. E então, estes 18 meses vão nos dar a possibilidade de eu olhar para a espiritualidade de uma nova forma. E olhar para a espiritualidade desta nova forma, tu estavas a perguntar-me o sentido do mundo, da tendência da vida na Terra, foi o que eu entendi, não é? E daí eu ter esta necessidade de falar do antes. Primeiro foi ao nível da persona no campo das relações, e agora continua a ser sempre no eixo do eu, porque nós somos os neurónios que podemos fazer a diferença no mundo, mas é num ponto de que eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha própria espiritualidade. A astrologia é excelente para eu poder conhecer-me. É bom ter alguém que me ajude a falar da minha carta e às vezes fazer-me olhar para mim e dizer-me assim, olha, já fizer-me perguntas, já viste este aspecto aqui, o que é que ele está a falar de ti agora? Olha, a Lua está neste momento, este eixo, o Sol está agora em Touro, a Lua está agora, neste momento até já está em Sagitário, mas a Lua entrou neste eixo de Lua cheia. O que é que ela te mostrou? Qual foi a sombra que ela te trouxe ao de cima? Quais são os seus fantasmas? As tuas sombras tu tens que ver para viver uma vida de plena abundância, que é o que o Sol de Touro nos quer. Abundância a nível emocional, a nível físico, em todos os níveis. Como é que tu queres? E, acima de tudo, a tendência que creio é com esta evolução, é quando o ser humano assume maior responsabilidade por... estava a dizer, é bom termos alguém que nos ajude a ver um mapa para interpretar alguns pontos, mas as respostas só cada um é que os tem dentro de si. Não é porque o outro nos diz, é eu perceber esta informação serve-me, como é que eu a vivo em mim, porque cada cabeça tem o seu sistema de crenças organizado. O que é que eu acredito? Como é que é o meu sistema? Como é que eu vivo esta relação de sentir... como é que eu vivo sentir o prazer na vida? O que é para mim um prazer de vida? Para ti, se calhar, é uma coisa diferente. Se calhar eu tenho um prazer em estudar, se calhar eu tenho um prazer numa busca permanente por saber, se calhar o prazer para o outro é desfrutar de uma boa refeição, de um bom prato de comida, dedicar-se à cozinha. E igual, e está tudo perfeito, não é? Portanto, cada um depois tem que fazer o seu processo. Agora, conhecer os pontos, porque depois o que acontece, em termos astrológicos, obviamente nós nascemos com um mapa, que é uma fotografia do céu na hora, nos dá essa informação, mas o mapa, isto não está parado, ele vai evoluindo. E ao longo do tempo, estes trânsitos vão-se passando. Portanto, eu creio que vamos passar mais uns anos de grande tensão, mais uns anos, mais até 2026, acredito. Vai vir ao de cima, este lado sombrio que eu estava a dizer, das pessoas terem a coragem de se manifestar. Autoritária e zangada. Tipo, eu não quero mais que tomes conta de mim, pronto, e entra-se aqui em lutas. Pode entrar este processo de maior agressividade. Mas eu creio que a tendência, daqui mais uns tempos, é entrar num ambiente a pessoa ser mais genuína, haver mais coerência entre o que se pensa, o que se faz e o que se sente. Como mundo, na energia mundial, o que nós assistimos cada vez mais, assistimos a muita guerra, assistimos a muitas lutas, assistimos a muitos conflitos, mas tu também consegues assistir, que é uma coisa que eu me apercebo, e olhamos agora para a nossa política e estamos agora a braços com eleições a curto prazo, e tu olhas para os debates políticos que se vêem na televisão e o nível de superficialidade é muito grande. E eu questiono, se eu te olhar para aquilo com olhos de ver, se calhar a superficialidade que vejo fora
pode falar, será que eu estou a ver alguma coisa de forma superficial na minha vida? Será que eu não devo aprofundar mais alguns campos? Então acho que como humanidade, nós estamos num ponto em que estamos a atrair, se tivermos coragem de olhar para as coisas, atraímos o que precisamos de aprender. O que é que nós temos que transformar? Se calhar temos que olhar para a vida com outras perguntas, de uma forma mais, quem sou eu? O que nos liga a todos nós? Como é que nos podemos... Porque o nível de superficialidade, o nível de escapismo, as pessoas chegaram a um ponto que em vez de se transformarem, ou com alguma mínima... Repara, nós estamos numa sociedade em que nunca foi tão fácil, quando as coisas não estão bem, a pessoa agarrar-se a um filme, ver uma televisão, dedicar-se a outras coisas e não para pensar. Este é o ponto onde estamos. E eu acho que se queremos crescer, é mesmo transformarmos-nos num processo de curar os nossos próprios, tomarmos consciência de quem somos. Eu acho que a tendência evolutiva da humanidade, não estamos aí, mas é caminhar para este ponto, é um novo início, é um novo Saturno com Neptuno a entrar no grau zero de Carneiro, vai-nos dar, é quase como um novo ciclo, de Carneiro é o primeiro ciclo zodíaco, um novo ciclo de uma era espiritual. É uma nova responsabilidade por ser um ser humano na Terra, que traz a tua mente criativa para poder construir algo. Não para construir guerras, não para trazer esta ação de manipular o outro ou querer forçar o outro a acreditar no que tu acreditas, mas para vivermos esta liberdade, que foi no fundo um dos temas, de podermos ser livres, assumindo que aprendemos uns com os outros. Não sei se isto respondeu à questão. Sim, essa questão do conceito de liberdade, não é o nós fazermos tudo. Aliás, é fazermos tudo desde que o outro também, nós respeitamos essa liberdade do outro. E às vezes a gente entende exatamente o contrário, né? Que nossa liberdade, nossa ação vai como avassalador nos direitos e deveres do outro. Você falou uma coisa agora, recentemente, agora há pouco, falou sobre o Pedro Bial, né, nesse programa, eu ainda não vi, e falou de algo que me chamou muita atenção, é o que eu tenho falado hoje, inclusive, hoje na biblioterapia, mais uma vez, falei sobre a questão que nós falamos do padrão, né, da palavra pai, do patriarcado, né, a própria palavra do patriarcado significa padrão, e assim vai por diante. Ao longo da história, nós formos olhar, se hoje nós vivíamos nesse período de crítico e autocrítico, é porque essa austeridade, essa autoridade patriarcal significa que ao longo dos séculos e até hoje, nesse tempo, nós abraçamos, nós interiorizamos isso e, de uma certa forma, por mais que hoje não concordamos, né, com o sistema patriarcal, mas o nosso inconsciente ainda está essa matriz toda ainda registrada e bem calcada. E é claro que nessa próxima era, quando nós falamos na era de Aquário, veio exatamente para libertar desse patriarcado todo e deixar que algo novo cresça, e antes de crescer, que crie, que faça sentido como todo, né, dessa consciência coletiva. A partir do momento quando toca aqui em mim, e se eu achar que quando eu toco em mim e sentir que eu também estou a tocar no outro, ou quando eu toco no outro também estou a tocar em mim, quando tem essa consciência, né, coletiva, a gente vai ultrapassando dessa linha, né, dessa questão do autoridade extrema que tem acontecido. E graças a Deus, a gente sabe que de tempos em tempos a sociedade passa por esse processo de transformação. Tudo é cíclico. E desse espaço cíclico, eu acredito que o próximo ciclo que está vindo aí ainda vai continuar com bastante tensões, exatamente para mexer essa areia, esse lodo que existe nessas águas emocionais paradas há muito tempo, não é? Para que desperte essa criatividade, essa espiritualidade, nessa essência divina, que a gente entender que o meu eu divino conecta com o eu divino, e assim fazemos essa trilogia, e ainda tem muitos caminhos, né, para poder passar desse algo tenso, ou seja, ainda está a burburar aqui, muita coisa de baixo está vindo ao de cima. E eu acredito que dentro da astrologia deve ter algo também que dá para perceber isso, né? Perceber essa linguagem, como nós podemos acompanhar essa evolução. Eu acredito eu sinto que sim, porque era aquilo que eu dizia, eu creio que há uma proposta do início de uma nova responsabilidade a nível espiritual, porque é o Saturno conjunta Neptuno e energia de Carneiro. E essa espiritualidade, procurá-la fora, está numa energia de Carneiro, procuras por ti mesmo. É tu reconheceres que nós somos, que a energia crística, divina,
vive em ti. Eu não vou procurar o Deus fora. Eu procuro esta característica em mim. Eu percebo que, mas para isso temos que entender um pouquinho o que começámos a falar de início. Nós vivemos na Terra e é uma energia dual. Portanto, nós vivemos numa vida que tem o bem e o mal, tem a noite e o dia, é esta a dualidade. Mas temos que olhar para a vida, embora vivemos nesta experiência dual, que é o que a alma quer que a gente experimente, é experimentar a dualidade, é vivermos esta dualidade com a consciência de uma unidade, é a ideia de que aquela ideia que muitas vezes se ouve, somos todos um, atraímos o que somos. Nós efetivamente somos todos um, sim, na essência. E atraímos o que somos, sim, mas não na história de atrairmos o igual. Atraímos o complemento para podermos evoluir. E para isso, e daí eu estar a dizer, tu vês imenso, vimos muito na televisão, eu não costumo ver muita televisão, mas às vezes há muita informação sobre a guerra, pessoas que estão a sofrer, que estão noutros países, que estão noutros dinamismos, que eu não estou, porque não estou a viver lá neste processo, neste momento, não é? Eu estou aqui à distância. Eu não sou indiferente ao que se passa lá. Mas o que me pode ligar a essa pessoa, se tiver algum sentido, se calhar algum do trabalho que faz a nível espiritual, é sentar-te a meditar e tentar trabalhar e neutralizar o meu campo vibracional para enviar alguma luz para o local. E assim eu contribuo para o todo. Mas esta consciência de que estamos todos ligados e não olhar para o outro apontando o dedo, mas olhando para, olha como Jesus dizia na cruz, Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem, não é? Olhar nesta perspectiva que cada um está a fazer o melhor que pode com o seu nível de consciência, coloca-nos num papel, talvez não de superioridade, mas de um respeito humilde pelo caminho de cada um. E eu creio que este é um processo que estamos a dar os primeiros passos. Ainda por isso é que tu dizes, ainda estamos a agitar a água, porque está no grau zero. Ainda vai começar esta consciência de que a espiritualidade não é procurar um Messias fora, nem procurar alguém que nos venha salvar, mas assumirmos a responsabilidade por curar as nossas feridas internas. É sair do papel do Calimero, é sair do papel de que, eu sou, é tal história. Se eu usar uma astrologia completamente descritiva e literal, eu digo, tu tens a lua aqui, és assim, tu tens a lua quando é essa, e não sei disto. E para mim é limitativo, e se eu ficar nesta perspectiva só descritiva, o meu ego muito facilmente cria uma identidade e vai-me dizer, pronto, eu sou assim, não há nada a fazer, olha, nasci assim, é assim que eu sou. Mas se eu olhar para a perspectiva evolutiva, o caso de uma energia de lua, e estávamos a falar há pouquinho de uma energia de caranguejo da lua que nos nutre. Se uma energia de uma lua num caranguejo, quando o caranguejo nos fala na capacidade de família e da segurança emocional, se esta própria lua tem a capacidade de se assumir a sua própria segurança emocional, ele é livre para se relacionar, sem projetar nos outros as suas frustrações. E aí eu consigo relacionar-me, porque as pessoas não se dão conta, às vezes, a carga que é quando eu não tomo conta de mim e não assumo a responsabilidade sobre mim e peço que o outro venha cuidar da minha segurança, é pesado para o outro, é cansativo e a coisa não fica resolvida. E acaba por criar isto numa relação humana. Agora, na perspectiva humanidade, é igual, creio eu, não é? Quando olhas para a ligação entre planetas, planetas disparados, olhas para os planetas entre países, as guerras que acontecem, é sempre uma questão de poder, é sempre uma questão de ter domínio uns sobre os outros. Em vez de haver algumas concessões, alguns equilíbrios, de uma autorresponsabilidade, pode haver, isto agora por estarmos a falar também em questões de autorresponsabilização, acredito que pode haver uma característica, em termos mundiais, eu não sou a minha especialidade, porque eu gosto mais da evolução do comportamento humano enquanto almas, é a parte que me fascina, é mais essa área, mas se eu transportar isto para a nível de planetário, pode haver um conceito que é os países tornarem-se mais autossustentáveis, assumirem os seus recursos em vez de estarem dependentes dos outros. E quando nós agora pensamos esta história dos apagões, que eu estou dependente do vizinho, ou estou dependente deste, é eu perceber que recursos é que eu tenho para conseguir, pode haver esta abordagem. Mas isto é apenas a minha sensibilidade numa perspectiva de autossustentar e de autocuidar a nível mais individual. Curiosamente, bem ou mal, o Trump está a fazer um pouco isto, não é? O Trump, quando quer fazer aquelas taxas e quer pôr
Estados Unidos a cuidar dele próprio, ele quer trazer tudo para dentro, seja do que for, é quase isolar-se. Embora depois faça outros mecanismos fora, mas não vamos entrar nestas políticas. Pois, Mas até que sim. ponto é que há uma tendência de a tal história do autossustentarem-se e serem responsáveis pelos seus próprios recursos? Exato, você falou da questão da independência, né? Eu acho que eu gosto também de dizer que o ser humano, nessa perspectiva, faz confusão entre independência e autonomia, né? Nessa primeira fase é preciso ter essa independência, é preciso colocar, ou seja, nós não estamos mais dependentes, ou seja, nós não estamos mais numa idade de ficar dependente do outro, nós não somos no estado de infância para ficar dependente de um adulto. Então, nós já temos uma capacidade, temos consciência de ter essa autonomia para então gerir a nossa vida para frente. E o que está acontecendo hoje, a nível político, geopolítico, ou seja, o que for, está nos mostrar exatamente isso, desde a pandemia, desde as guerras, desde os apagões. Não nós pensarmos numa independência ou na dependência do medo, e sim na autonomia. O que nós estamos a fazer para ser autônomo sem precisar de ser dependente? Que é o Exato. caminho que a humanidade está a evoluir. Segundo alguns líderes espirituais, dizem mesmo que nós estamos entrando agora num processo de regeneração do planeta. Quando fala de regeneração, não é tudo regenerar. Regenerar, né, vem daquilo que é gerar novamente. Então, o regenerar aqui é ter consciência daquilo que nós temos e traçar um caminho que tudo pode ser vida, né? Tudo pode estar numa vida coletiva e não numa vida individual, como muitos de nós temos caminhado. Marisa, nós estamos a chegar aqui 1 hora já de conversa, né? Exatamente. E gostava aqui de você, se você pudesse aqui falar um bocadinho sobre, no teu pensamento geral, né, em termos comportamentais, né? Ou seja, então, para que serve a astrologia no dia a dia, né, do ser humano? Sei que você já deu vários toques aqui, já falou de várias formas a nível comportamental, e já entrou um bocadinho para falar numa consciência mais una, né, mais una que eu quero dizer, mais, ou seja, naquela trilogia, né, da dualidade mais um para transcender algo novo. Então, o que você poderia dizer aqui no dia a dia, como é que a astrologia pode ser benefício para nós, ou ter benefício ou ser benéfico? Eu uso a astrologia, como disse de início, eu não sei se disse, mas digo agora, eu uso a astrologia num processo de autoconhecimento. E é isto que eu tenho que mostrar aos outros. Entendendo que os planetas são personagens vivas dentro de nós, ajudam-me a compreender conflitos internos que eu trago comigo. No dia a dia, os planetas vão, e principalmente a energia lunar, que é o que fala particularmente do nosso campo emocional. Como nós sabemos, a Lua faz um ciclo completo em 28 dias, não é? Portanto, a Lua passa por todos os graus do nosso zodíaco, o que significa que passa por todos os signos e faz aspectos a todos os nossos planetas natais durante 28 dias. E quando ela nos toca determinados planetas, ela pode nos dar insights e indicadores de pontos que eu posso ter consciência. Qual é o benefício que eu vejo dela? Não é fazer futurologia, nem é controlar a situação. É compreender, e não, eu falei na Lua, mas todos os outros planetas têm o seu ciclo e fazem o mesmo, não é? Também fazem aspectos nos seus movimentos aos meus planetas natais. O que eu uso às vezes a astrologia é ajudar-me a compreender conflitos internos que eu possa ter e oportunidades de curar feridas a nível do campo emocional. Essencialmente porque eu utilizo muito o campo da astrologia para o conhecimento psíquico do ser humano, a compreensão psíquica do ser humano e da ligação com o seu processo álmico. Qual é a proposta evolutiva da alma? Qual é a experiência que eu estou convidada a viver? Em que áreas de vida, porque me dizem as casas? Quais são os desafios que eu tenho que transcender? E ajuda-me a ter uma compreensão no momento em que eu estou a atravessar o processo. Eu não faço aquela astrologia do género, deixa-me cá ver se isto é a hora certa para eu fazer isto, porque não é isto que me... Há pessoas, há várias astrologias, há astrologia horária, há astrologia para definir... Há vários tipos de abordagem que são igualmente corretas e todas elas têm propósito. No meu caso,
Eu uso uma astrologia num processo de me conhecer a mim própria, perceber qual é a proposta evolutiva que o meu mapa me traz, para eu transcender num processo de atingir a tal, ou o cume da Trindade, se quisermos dizer assim. Eu acho que é útil e essencialmente num processo de autoconhecimento. Acho que é o principal e a vantagem, na minha perspectiva, a vantagem de nós nos podermos conhecer a nós próprios é termos uma maior consciência, de estabelecermos relações mais saudáveis, termos maior capacidade de agirmos em vez de reagir. Porque quando tu tens consciência dos teus padrões, tu acabas por ter uma maior capacidade de relacionar com o outro. Não és tão reativo, porque já consegues compreender, olha, quando fazem isto eu reajo assim, se eu conheço, eu consigo ter eu não estou tão dependente, não estou tão reativa, no geral é isto, eu acabo por não estar tão reativa se eu me conhecer a mim, se eu me conhecer melhor a mim mesmo. E esta que é a grande, para mim, é a grande importância, e tenho sentido isto ao longo da minha vida. O conhecer-me ajudou-me a olhar para os outros de outra... Mais, eu tenho padrões no meu mapa, fruto de olhar para eles, pensei assim, eu lembro-me de uma vez, eu estudei também com Maria Flávia, e lembro-me ela vez de dizer que eu tinha um padrão no meu mapa que dizia que eu tinha tendência por velhinhas a atravessar a estrada mesmo que elas não quisessem. É um ponto do mapa. E uma destas coisas fala-nos de a minha vontade, quando sei uma coisa, querer ensinar a pessoa, acreditar que aquilo é bom e levá-la a fazer, isto é muito cansativo para o outro, é muito chato, não é? E eu não tinha consciência disto. Eu não tinha. E quando compreendi este ponto, pensei assim, caramba, isto está aqui um ponto, o que é que me leva a querer fazer isto? Porquê é que eu quero isto? Porquê é que eu quero tanto que o outro faça aquilo que eu quero? Porquê é que eu quero tanto ter razão? Porquê é que eu quero tanto? Isto levou-me a trabalhar dentro de mim. E há aqui uma pergunta Sim, qualquer. é isso que eu ia te falar agora. Temos aqui uma pergunta que é a do Fabiano, ele dizia assim, Marisa, na tua visão, como é que o mapa astral pode revelar a missão espiritual de uma pessoa nesta encarnação? Ok, Fabiano. Na minha perspectiva, a vida em si é uma missão espiritual. Portanto, como a vida em si é uma missão espiritual, sendo que espiritualidade é viver a vida encarnada neste corpo, com o bem e com o mal que ela acontece, só por si a vida já é espiritual. Como é que o mapa revela qual é o nosso propósito? Não necessariamente o espiritual, mas o caminho evolutivo da alma. Há pontos no mapa que nos mostram, nomeadamente a meta, que é onde está o nódulo norte, independentemente do Sol e da Lua, porque no fundo os planetas são as personagens que vão fazer viver aquela peça, como se estivéssemos a ver uma peça de teatro, e nessa peça de teatro tu tens atores que estão vestidos com determinadas qualidades, com determinadas roupas. E os atores são esses planetas que estão nos pontos, não é? Quando essa peça se desenrola, ela tem um propósito. E esse propósito evolutivo, se lhe quisermos dizer para mim, eu vejo muito no nódulo norte. E o ponto onde está esse nódulo norte, e depois há todo um caminho que é feito pelos personagens que lá estão, não é? Mas a meta principal eu vejo muito no nódulo norte. E no nódulo eu vejo que é o ponto que eu disse de início, enquanto que ao nível do ascendente é um desafio que eu tenho que integrar, são características que eu tenho que integrar em termos da energia do signo que está naquele ponto, que eu tenho que integrar, mas que eu integro ou não, porque eu sou atraída a ele, porque está no meu traço ascendente, eu vou viver ou não, inconsciente ou inconsciente, consciente ou inconsciente onde eu vou viver, tomar consciência do ponto evolutivo do mapa, que é o ponto do nódulo norte, eu tenho que querer fazê-lo. É um ato mais voluntário. Se eu não faço um processo de me conhecer a mim própria, eu há pouco estava a dizer, se eu não conheço o meu traço de personalidade, eu não consigo integrar tão bem os transpessoais. Porque se eu não perceber as minhas feridas lunares, eu se calhar vou continuar sempre a repetir padrões. E é curioso como é que há cada vez, e nós percebemos hoje em dia, veio Covid e veio tudo isto, a verdade é que tu olhas para um panorama da sociedade e tens imensas pessoas com ataques de pânico, com estados de ansiedade, com doenças do foro psicológico. Nunca houve tanta medicação do ponto de vista ajuda-me, para controlar a ansiedade. Cada vez mais é o processo
psicológico que está afetado. E se a pessoa, estes estados de conflito, já Jung falava nisto, Jung dizia que quando há um conflito interno, se nós não os resolvemos internamente, esse conflito vai se resolver numa polaridade externa. Nós vamos nos confrontar com violências, com ações externas. E o Jung dizia muitas vezes que esses conflitos tinham que ser resolvidos quando nós compreendíamos o conceito de individuação, que era sermos autênticos e assumirmos dentro de nós próprios. Portanto, eu creio que esse ponto que tu agora perguntaste tem a ver com, na minha perspectiva, entre outros pontos, o nó do norte é importante para perceber essa meta. Ok. Marisa, aqui tem ainda mais uma pessoa perguntar assim, não sabemos a hora de nascença correta. Consegue-se informação? E a outra questão também deixa eu ver, quando não sabemos, essa mesma pessoa, boa tarde, quando não sabemos a hora certa de nascença, se conseguimos algum tipo de informação. Não percebi a última parte, desculpa. Assim, quando não sabemos a hora certa, a hora de nascença correta, consegue-se alguma informação? Conseguimos, sim. Inclusive há formas, demoram algum tempo, há pessoas mais especializadas nisto que outro, mas há formas de eu conseguir ajustar e até ajudar a pessoa a compreender a hora de nascimento, por episódios que se passaram na vida. Eu consigo mais ou menos, porque a hora é importante para definir principalmente o ascendente, não é? O ponto, o grau do ascendente, que no fundo é um ponto também importante no nosso mapa. E há formas de eu perceber com episódios que se passaram na nossa vida no passado, coisas marcantes, eu ajudarmos a acertar a hora. Portanto, é possível. Ok. Pronto. Eu acho que aqui vou pedir para o sócio depois, se quiser fazer mais algumas questões, como nós vamos deixar a live gravada também, e a gente vai ficar de olho aqui, que alguma pessoa quiser colocar alguma questão sobre isso, e brevemente vamos chamar também a Marisa novamente aqui para poder a gente falar mais de temas específicos, né? Inclusive deixar aqui questões abertas, se vocês quiserem já construindo, colocando algumas questões para a própria Marisa também, vou colocar como colaboradora dessa live, e a própria Marisa também vai respondendo as questões que vocês quiserem. Marisa, Sim. eu tenho que te agradecer aqui o momento que você teve aqui conosco. De um mapa, para quem não conhece, não é? Que às vezes ajuda. Sim, interessante, sim. Então, vou deixar aqui. Não é? Sim, uhum. Sim, coloco aqui você também como colaboradora, né, dessa live. Depois você pode ir aqui acrescentando a informação ou dando a resposta que as pessoas forem perguntando também. Obrigado, foi também um desafio para mim. Acho que foi a primeira vez que participo de uma coisa destas, portanto, muito obrigada. Olha, eu que agradeço mesmo por ter aceitado esse convite. E brevemente estaremos juntos novamente aqui com a live presencial para continuar aqui essa partilha de conhecimento que você tem dentro dessa área da astrologia, que eu sei que ela é riquíssima. Tem uma outra área também que as pessoas ainda não conhecem, ou alguém não conhece, que é o trabalho de hipnoterapia que você faz, não é? Então, eu espero que quem tiver aqui alguma curiosidade pode aproveitar e fazer as questões, e a Marisa aqui vai respondendo na medida do possível. Ok, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado e até breve, então. Obrigado também, obrigado. Adeus, muito obrigado, Marisa. E obrigado a todos por ter aqui assistido até agora. Tchau, tchau. Tchau.